Você já se perguntou como o pombo acabou se tornando presença constante nas cidades brasileiras? O pombo doméstico chegou ao Brasil junto com a própria história da colonização. Essa ave não é nativa das Américas. Sua origem está na Europa, no norte da África e no Oriente Médio, onde o pombo das rochas foi domesticado há milhares de anos pelo ser humano. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil no século XVI, eles trouxeram os pombos nos navios. Naquele período, essas aves tinham grande importância prática. Eram criadas como fonte de alimento, utilizadas como mensageiras e também mantidas por tradição cultural e religiosa. Com o passar do tempo, muitos pombos escaparam ou foram soltos próximos aos primeiros povoados. Encontraram aqui condições ideais para sobreviver. Clima favorável, fartura de comida e construções humanas que lembravam os penhascos naturais onde a espécie costuma nidificar. Assim passaram a viver livres e a se reproduzir rapidamente. Ao longo dos séculos, especialmente com o crescimento das cidades, o pombo doméstico se espalhou por todo o território brasileiro. Igrejas, prédios antigos, pontes e praças se tornaram seus principais abrigos, substituindo os ambientes rochosos de sua região de origem. Hoje, o pombo é uma das aves urbanas mais comuns do Brasil. Muitas vezes ignorado, ele carrega uma história diretamente ligada à navegação, à colonização e à expansão urbana, mostrando mais uma vez como a presença humana pode moldar a fauna de um país. Você sabia que a maior arara do mundo é brasileira e pode chegar a quase 1 metro de comprimento? A arara azul é uma das aves mais impressionantes da nossa fauna, conhecida por sua plumagem azul intensa, quase violácea, e pelos marcantes detalhes amarelos ao redor dos olhos e na base do poderoso bico. Essa espécie ocorre principalmente no Pantanal, no Cerrado e em áreas da Amazônia, sempre ligada à presença de palmeiras, que são fundamentais para sua alimentação. Seu bico extremamente forte permite quebrar cocos muito duros, como os do acuri e da bocaiúva, que formam a base de sua dieta, composta também por frutos e sementes. A arara azul é uma ave social, geralmente observada em pares ou pequenos grupos. Os casais mantêm vínculos duradouros, muitas vezes para toda a vida. Durante a reprodução, utilizam cavidades naturais de grandes árvores, especialmente o manduvi, onde a fêmea coloca de 1 a 2 ovos. O cuidado com os filhotes é compartilhado pelo casal. Mesmo sendo tão imponente, a arara azul já esteve gravemente ameaçada pela destruição de seu habitat e pelo tráfico de animais silvestres. Graças a iniciativas de conservação, proteção de ninhos e educação ambiental, suas populações vêm se recuperando, especialmente no Pantanal. A arara azul é hoje um dos maiores símbolos da biodiversidade brasileira e um exemplo de como a conservação pode garantir o futuro de espécies extraordinárias. A polícia inglesa do sul é uma ave passeriforme da família Icteridae, típica dos campos abertos e áreas úmidas do sul e sudeste da América do Sul, sendo registrada no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Ela prefere paisagens como pastagens, campos naturais, áreas alagadas e bordas de plantações, onde encontra alimento e lugares para cantar e se exibir. O macho tem plumagem predominantemente preta com gola e peito vermelho escuros e uma faixa branca marcante que se estende desde o olho, formando um supercílio bem visível. A fêmea, por sua vez, apresenta cores mais discretas, com tons de marrom e leve vermelho no peito, tornando o dimorfismo sexual bastante evidente. Essa combinação de cores faz da polícia inglesa do sul uma espécie muito fácil de identificar no campo. Ela se alimenta de insetos, larvas e sementes, fazendo busca no solo ou em vegetação baixa, onde caminha com passos rápidos ou levanta voo curto para capturar suas presas. A espécie é bastante adaptável e, apesar de preferir áreas abertas naturais, também pode ser vista em pastagens e ambientes alterados pelo homem. Essa ave, apesar do aspecto vibrante e chamativo, tem população estável e é classificada como pouco preocupante pela IUCN, o que reflete sua grande distribuição e adaptabilidade a diferentes habitats. Agora que você conheceu um pouco mais sobre a polícia inglesa do sul, me conta aí, qual animal você quer ver no próximo vídeo? O gavião-pato é uma das aves de rapina mais elegantes e imponentes das florestas da América do Sul. Com porte médio-grande, olhar atento e voo poderoso, ele se destaca como um verdadeiro caçador das copas das matas, sendo respeitado tanto por outras aves quanto por quem tem a sorte de observá-lo. Sua plumagem é marcante, dorso escuro, peito claro com fortes contrastes e uma crista discreta que se levanta quando a ave está alerta.
As asas largas e a cauda longa permitem manobras precisas entre as árvores, mostrando uma adaptação perfeita à vida em ambientes florestais densos. O gavião-pato é um predador silencioso e estratégico. Caça principalmente aves de médio porte, como pombas e patos, além de pequenos mamíferos. Geralmente observa a presa de um poleiro elevado e, no momento certo, lança um ataque rápido e certeiro. Sua presença é um indicativo de florestas bem preservadas. Na reprodução, o casal constrói grandes ninhos no alto das árvores, usando galhos grossos e folhas. O cuidado com os filhotes é intenso e o território é defendido com rigor. Apesar do tamanho e da força, é uma ave discreta e difícil de ser vista, o que aumenta ainda mais seu ar de mistério. O gavião-pato representa o equilíbrio das florestas, unindo força, agilidade e elegância em uma das aves de rapina mais impressionantes do Brasil. O peru ocelado é uma das aves mais impressionantes e exóticas das florestas da América Central. Diferente do peru comum, essa espécie chama a atenção imediatamente pelas cores intensas e pelos padrões únicos que parecem pintados à mão. Hoje você vai conhecer uma ave que parece saída de uma obra de arte da natureza. Sua plumagem é escura e iridescente, com reflexos verdes e azulados que brilham à luz do sol. O grande destaque está na cauda, repleta de manchas circulares em tons de azul, bronze e dourado, os chamados ocelos, que dão nome à espécie. A cabeça é azul viva, com nódulos alaranjados, criando um contraste marcante e inconfundível. O peru ocelado vive em florestas tropicais do México, Guatemala e Belize, passando boa parte do tempo no chão em busca de sementes, frutos, insetos e pequenos invertebrados. Apesar do porte grande, ele se move com agilidade entre a vegetação e sobe em árvores para dormir, evitando predadores. Durante a época reprodutiva, o macho faz um verdadeiro espetáculo. Ele abre a cauda, inflama a cabeça, emite vocalizações graves e realiza exibições elaboradas para atrair as fêmeas. Diferente do peru doméstico, seu canto é mais agudo e vibrante, ecoando pela floresta. O peru ocelado é uma ave rara, bela e cheia de personalidade. Um símbolo da riqueza natural das florestas mesoamericanas e uma das espécies mais coloridas entre as aves de grande porte. A rolinha picuí, uma ave discreta, muito comum no Brasil e cheia de características interessantes que passam despercebidas no dia a dia. A picuí é uma pequena rolinha muito comum no Brasil e facilmente observada em áreas abertas, como campos, pastagens, bordas de estradas, áreas rurais e ambientes urbanos. Bastante adaptável, essa ave convive bem com a presença humana e costuma ser vista sozinha, aos pares ou em pequenos grupos, quase sempre caminhando pelo chão. Seu porte é pequeno e delicado, com plumagem em tons de acinzentado e bege, além de um detalhe marcante: manchas pretas bem definidas nas asas, visíveis mesmo quando a ave está pousada. A cauda é relativamente longa, com extremidades claras, ajudando na identificação da espécie. A picuí se alimenta principalmente de sementes, que recolhe no solo enquanto caminha calmamente. Esse hábito terrestre é uma de suas principais características, sendo comum vê-lo em quintais, calçadas e estradas de terra, sempre atento ao redor. A reprodução ocorre ao longo do ano, com maior intensidade em períodos mais quentes. O ninho é simples e frágil, feito com pequenos gravetos, geralmente construído em arbustos baixos, cercas ou até estruturas humanas. A fêmea costuma colocar 2 ovos, e o casal se reveza nos cuidados com a incubação. Discreta, resistente e muito presente no dia a dia, a picuí é uma das rolinhas mais comuns do país. Sua ampla distribuição e facilidade de adaptação fazem dela uma espécie estável, representando bem a avifauna dos ambientes abertos brasileiros. A avoante, também conhecida como pomba de bando, é uma das aves mais emblemáticas do Brasil. Famosa por formar bandos enormes e por suas migrações impressionantes, ela já marcou a paisagem de várias regiões do país, especialmente do Nordeste ao Sul. De porte médio e plumagem discreta em tons de marrom acinzentado, a avoante pode parecer simples à primeira vista, mas seu comportamento chama a atenção. Em voo, milhares de indivíduos se deslocam juntos, formando nuvens vivas no céu que escurecem o horizonte e produzem um som característico com o bater das asas. Essa espécie se alimenta principalmente de sementes e grãos, o que explica sua presença frequente em áreas abertas, campos e regiões agrícolas. É uma ave resistente e altamente adaptável, capaz de percorrer longas distâncias em busca de alimento e locais adequados para a reprodução. Na época reprodutiva, as avoantes formam grandes colônias de nidificação.
Os ninhos são simples, geralmente feitos em árvores ou arbustos, e a reprodução em massa garante a sobrevivência da espécie mesmo diante de predadores e desafios ambientais. A avoante é mais do que uma pomba comum. Ela representa movimento, resistência e um fenômeno natural que impressiona pela escala e pela organização. Uma ave que faz parte da história natural e cultural do Brasil. A jassanã é uma das aves mais emblemáticas das áreas alagadas do Brasil, facilmente reconhecida pelo seu jeito único de caminhar sobre plantas flutuantes. Presente em lagoas, brejos, várzeas e margens de rios, ela é conhecida por andar sobre a água. Seu principal destaque está nos pés extremamente longos, com dedos finos e unhas compridas, que distribuem o peso do corpo e permitem que a jassanã se mova com facilidade sobre vitórias régias, aguapés e outras plantas aquáticas. A plumagem é escura, com tons de marrom e preto. As asas apresentam manchas amareladas, o bico é amarelo e o escudo frontal é vermelho vivo, formando um contraste marcante na cabeça. A jassanã se alimenta principalmente de insetos, pequenos invertebrados, moluscos e sementes que encontra na superfície da água ou entre a vegetação flutuante. Está sempre ativa, caminhando rapidamente, abrindo as asas para manter o equilíbrio e defendendo seu território com coragem, apesar do tamanho relativamente pequeno. Um dos comportamentos mais interessantes da espécie é o sistema reprodutivo. A jassanã apresenta poliandria. A fêmea é dominante, mantém um território amplo e pode ter mais de um macho. Já os machos são responsáveis pela incubação dos ovos e pelo cuidado com os filhotes, chegando a protegê-los sob as asas quando surge algum perigo. A jassanã é uma ave singular, perfeitamente adaptada aos ambientes alagados. Pequena no porte, mas cheia de personalidade, ela transforma plantas flutuantes em verdadeiras passarelas naturais. A jacutinga é uma das aves mais impressionantes e emblemáticas da Mata Atlântica brasileira. Grande e elegante, ela vive em florestas densas, onde encontra os frutos que compõem a maior parte de sua dieta, ajudando a dispersar sementes e manter a floresta saudável. Essa ave de grande porte mede entre 64 e 74 centímetros, com plumagem principalmente negra e manchas brancas nas asas que se destacam em voo. Na cabeça, as penas do alto do crânio também são brancas, formando um contraste bonito com o restante do corpo. Ao redor dos olhos a face é negra e a base do bico apresenta tons azulados, com uma barbela que pode ter cores vermelho e azul dependendo da época do ano. A jacutinga é principalmente frugívora. Ela consome frutos de palmeiras e outras árvores nativas, engolindo muitos deles inteiros e dispersando as sementes por onde passa. Um papel essencial para a regeneração das matas onde vive. Durante a reprodução, constrói seu ninho nas partes altas das árvores, onde a fêmea geralmente bota de 2 a 4 ovos. Os filhotes crescem bem rapidamente e já podem voar poucas semanas após nascerem. Por causa da destruição de seu habitat, da caça e da perda de áreas florestais, a jacutinga está ameaçada de extinção e hoje é encontrada apenas em trechos preservados da Mata Atlântica, tornando ainda mais importante a sua conservação. A tesourinha é uma ave muito conhecida no Brasil e facilmente identificada pela cauda longa e profundamente bifurcada, característica marcante da espécie. Ela ocorre em grande parte do território brasileiro e também em outros países da América do Sul, sendo comum em áreas abertas, como campos, pastagens, cerrados, áreas urbanas arborizadas e margens de estradas. A plumagem apresenta tons de cinza no dorso, branco no ventre e preto na cabeça, formando um contraste elegante. Em voo, a cauda longa se destaca ainda mais, dando à ave um visual inconfundível. Costuma pousar em locais altos e expostos, de onde observa o ambiente antes de sair em voos rápidos para capturar alimento. A alimentação é baseada principalmente em insetos, que são capturados no ar ou próximos ao solo. Esse hábito faz da tesourinha uma ave importante no controle natural de insetos. O comportamento é ativo e atento, com voos ágeis e bem coordenados. Durante a época reprodutiva, a tesourinha se torna extremamente territorial. É conhecida por sua coragem ao atacar aves maiores, como gaviões e urubus, realizando rasantes para defender o ninho. A reprodução ocorre geralmente na primavera e no verão, quando a espécie está mais abundante em várias regiões. O ninho é construído em árvores ou arbustos, feito com galhos, fibras vegetais e outros materiais. A fêmea coloca normalmente 2 a 3 ovos, e o casal participa da proteção da área do ninho.
Migratória em parte de sua distribuição, a tesourinha aparece em maior número em determinadas regiões, em épocas específicas do ano. Elegante, ousada e muito ativa, ela é uma das aves mais emblemáticas das paisagens abertas do Brasil. O barbudo rajado é uma ave discreta e fascinante das florestas tropicais do Brasil, conhecida por seu comportamento tranquilo e pela plumagem que se camufla perfeitamente no ambiente. Pertencente à família Buconidae, a mesma dos arirambas e joões bobinhos, essa espécie costuma passar longos períodos imóvel, empoleirada à meia altura da mata. Sua plumagem é predominantemente marrom, com finas estrias claras no peito e no ventre, característica que dá origem ao nome rajado. O bico é curto, largo e levemente achatado, típico dos barbudos, com pequenas cerdas ao redor da base, que auxiliam na captura de insetos. A cabeça é relativamente grande em proporção ao corpo, reforçando seu aspecto robusto. O barbudo rajado habita florestas úmidas, bordas de mata e áreas de vegetação secundária, sendo mais frequentemente registrado no subbosque. Alimenta-se principalmente de insetos como besouros, formigas e gafanhotos, capturados em voos curtos a partir do poleiro. Eventualmente também pode consumir pequenos frutos. Apesar de não ser considerada uma espécie ameaçada, o barbudo rajado depende da preservação das florestas para manter suas populações estáveis. Sua presença é um indicativo de ambientes relativamente bem conservados, tornando essa ave uma peça importante da biodiversidade das matas brasileiras. O pássaro preto é uma das aves mais conhecidas e abundantes do Brasil, famoso pelo canto potente, variado e cheio de imitações. Presente em grande parte do país, ele ocupa campos abertos, pastagens, áreas rurais, bordas de florestas e até ambientes urbanos, demonstrando grande capacidade de adaptação. Sua plumagem é inteiramente preta, incluindo olhos, bico e pernas, o que lhe confere um visual uniforme e marcante. De porte médio e bico forte, costuma ser visto pousado em cercas, fios ou árvores isoladas, muitas vezes em bandos, sempre atento e vocalizando com frequência. A alimentação é bastante variada. O pássaro preto consome insetos, larvas, pequenos invertebrados, além de sementes e frutos, passando boa parte do tempo forrageando no solo. Por esse comportamento, desempenha um papel importante no controle de insetos, especialmente em áreas agrícolas. O canto é seu maior destaque. Essa espécie possui grande habilidade de imitar sons do ambiente e vocalizações de outras aves, formando um repertório amplo e complexo. Graças à ampla distribuição e à facilidade de adaptação a ambientes modificados, o pássaro preto não é considerado ameaçado. Ele é uma presença constante e marcante da avifauna brasileira, reconhecido tanto pelo visual uniforme quanto pela força e diversidade do seu canto. Hoje você vai conhecer uma das aves mais poderosas e imponentes do Brasil, a arpia, também chamada de gavião real. Com seu porte impressionante, garras gigantescas e voo preciso entre as copas das árvores, ela domina as florestas tropicais e impressiona qualquer pessoa que tenha a rara sorte de observá-la na natureza. Com porte impressionante, a arpia pode ultrapassar 1 metro de envergadura e exibir garras tão grandes quanto as de um urso pardo. Essas garras são sua principal arma, usadas com precisão absoluta para capturar presas como macacos e preguiças, num voo silencioso e fulminante entre as árvores. Seu corpo robusto, asas largas e cauda longa foram moldados para manobras ágeis dentro da floresta fechada, onde poucas aves conseguem caçar com tamanha eficiência. O visual da arpia é digno de um mito antigo. A cabeça adornada por penas que formam uma espécie de coroa se ergue quando a ave está alerta, reforçando sua aparência imponente. O olhar é intenso, atento, quase soberano, como se ela soubesse que é a verdadeira rainha do dossel amazônico. A arpia também é um exemplo de dedicação familiar. O casal constrói ninhos gigantescos no topo das árvores mais altas da floresta, onde cria geralmente apenas um filhote. Esse jovem permanece sob os cuidados dos pais por muitos meses, aprendendo lentamente a dominar os céus e os segredos da selva. Esse ciclo lento de reprodução torna a espécie ainda mais vulnerável às ameaças humanas. Apesar de sua força lendária, a arpia enfrenta inimigos que não pode derrotar com garras, o desmatamento e a perda de habitat. Sua presença está cada vez mais rara em várias regiões, transformando cada avistamento em um acontecimento memorável para observadores de aves.
A arpia não é apenas uma ave. Ela é um guardião da floresta, um símbolo da vida selvagem em seu estado mais puro e grandioso. Enquanto houver uma arpia planando sobre as copas, ainda haverá esperança de que as grandes florestas continuem de pé, pulsando vida e mistério. Você já imaginou que um dos menores psitacídeos do Brasil pode ser também um dos mais ativos e barulhentos da natureza? Hoje, você vai conhecer o tuim, uma ave pequena no tamanho, mas cheia de energia, inteligência e curiosidades que fazem dela uma presença marcante tanto no campo quanto nas cidades. O tuim é um dos menores psitacídeos do Brasil e também um dos mais comuns. Ele ocorre em grande parte do território brasileiro, além de outros países da América do Sul, ocupando áreas abertas, cerrados, bordas de florestas, matas ciliares, parques e zonas urbanas arborizadas. Costuma ser observado em casais ou pequenos bandos, sempre muito ativos e vocais. A plumagem é predominantemente verde, proporcionando excelente camuflagem na vegetação. O principal destaque da espécie aparece nas penas azuladas das asas, bem visíveis durante o voo e mais intensas nos machos. As fêmeas apresentam coloração mais discreta, sem o azul evidente, o que caracteriza o dimorfismo sexual. O tuim se alimenta principalmente de sementes, frutos, brotos, flores e grãos, podendo visitar áreas cultivadas e árvores frutíferas. Ágil e curioso, desloca-se rapidamente entre os galhos e passa boa parte do dia se alimentando ou interagindo com outros indivíduos do grupo. A reprodução ocorre em cavidades naturais, como ocos de árvores, cupinzeiros arbóreos ou fendas em troncos. A fêmea coloca geralmente 4 a 6 ovos e o casal mantém forte vínculo, com comportamento cooperativo durante o período reprodutivo. Apesar de ainda ser considerado uma espécie comum e não ameaçada, o tuim sofre com a captura ilegal para o comércio de aves e com a perda de habitat em algumas regiões. Inteligente, social e muito ativo, ele é uma presença marcante da avifauna brasileira, especialmente nas paisagens abertas e urbanas. A gralha azul é uma das aves mais emblemáticas do sul do Brasil e um verdadeiro símbolo da floresta com araucárias. De porte médio, plumagem azul intensa, contrastando com a cabeça e o peito escuros, ela chama a atenção tanto pela beleza quanto pelo comportamento inteligente e curioso. Extremamente ativa e vocal, a gralha azul vive em grupos e mantém uma comunicação constante por meio de chamados altos e variados. Essa sociabilidade ajuda na defesa do território e na localização de alimento. Onívora, alimenta-se de frutos, insetos, pequenos vertebrados e ovos, adaptando-se bem a diferentes ambientes, inclusive áreas próximas às cidades. Um dos aspectos mais importantes da gralha azul é seu papel ecológico. A ave tem o hábito de esconder sementes de araucária no solo para consumir depois. Muitas dessas sementes acabam esquecidas e germinam, fazendo da gralha azul uma das principais responsáveis pela regeneração natural das florestas de araucária. A reprodução ocorre na primavera, quando o casal constrói o ninho em árvores e ambos participam do cuidado com os filhotes. Atenta e desconfiada, a gralha azul costuma avisar outras aves sobre a presença de predadores, funcionando como uma verdadeira sentinela da floresta. Mesmo sendo relativamente comum em algumas regiões, a gralha azul depende da preservação das matas nativas para continuar exercendo seu papel essencial. Onde ela vive, a floresta resiste, e sua presença é sinal de equilíbrio e vida no ambiente natural. Agora que você conheceu um pouco mais sobre a gralha azul, me conta aí, qual animal você quer ver no próximo vídeo?